Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É uma alegria, querido irmão, querida irmã, compartilhar com você mais uma vez este momento. É um momento de fé, de esperança, de amor, quando nós nos dispomos a escutar a palavra de Deus. Nós acolhemos a exortação da própria Escritura, dada pelo apóstolo Paulo, dizendo: habite em vós em abundância a palavra de Deus. Queremos permitir que o nosso ser seja a morada da palavra, que ela possa germinar, crescer e fazer produzir muitos frutos na nossa vida. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta cena tão bonita de Jesus que lava os pés dos seus discípulos quando eles se sentaram para tomar a última ceia. O ensinamento deste Evangelho é que a Eucaristia perde o seu sentido sem o serviço. Portanto, a Eucaristia nos coloca dentro dessa dimensão do serviço uns aos outros, o serviço da comunidade. Vamos então refletir este Evangelho pedindo esta graça de acolher este exemplo dado por Jesus e nos tornar uma igreja servidora. O Evangelho começa dizendo assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro, esta consciência de Jesus de que a sua hora tinha chegado. O Evangelho de São João, desde o início, fala da hora de Jesus. E a hora de Jesus é justamente a hora da cruz, quando ele é entregue, quando ele é julgado e condenado à morte. É essa a sua hora. E Jesus tem esta consciência de que a sua hora chegou. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso nos ajuda a compreender que o amor com que fala
o Evangelho de São João, não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão, e uma decisão que não pode voltar atrás, uma decisão irrevogável. Por isso, Jesus ama ilimitado, Jesus ama de forma irrevogável. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, isto é, amou-os até as últimas consequências. Portanto, é este o amor com que a Igreja é chamada a testemunhar. Amor que não é somente um sentimento, mas amor que é decisão. Decisão por realizar em nossa vida o projeto do Pai e ser fiel a Ele até o fim, como Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então acontecem gestos bonitos de Jesus neste momento. O Evangelho diz assim: durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, é interessante também esta consciência de Jesus sobre a sua origem. A sua origem não é deste mundo, ele veio de Deus e por isso ele volta a Deus, ele veio do Pai e ao Pai voltará. Diz o Evangelho: levanta-se da mesa, depõe o manto e tomando uma toalha, cinge-se com ela. São bonitos esses gestos que Jesus realiza. Primeiro, de levantar-se, porque já aponta para a realidade da própria ressurreição. Na Bíblia, o verbo ressuscitar é o mesmo verbo colocar-se de pé. Portanto, Jesus levanta-se da mesa, depõe do manto. O manto é símbolo do poder e da autoridade. Portanto, Jesus depõe-se do manto, depõe-se da sua autoridade, depõe-se do poder. E tomando uma toalha, cinge-se com ela. A toalha é símbolo do serviço. Portanto, Jesus depõe-se, despe-se da autoridade, do poder e se reveste do serviço, simbolizado pela toalha com a qual ele se cinge. Depois disso, o Evangelho. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Portanto, é um símbolo de humildade de Jesus em servir os seus discípulos. Aparentemente uma inversão de valores. Era normal que um discípulo pudesse lavar os pés do mestre, mas o Evangelho mostra o mestre que começa a lavar os pés dos seus discípulos. Obviamente, isso incomoda os próprios discípulos de Jesus, como o próprio Evangelho o demonstra. Diz assim: chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas compreenderás mais tarde. De fato, Pedro não compreende esse gesto de Jesus, até porque muitos dos discípulos de Jesus estavam seduzidos pelo poder, pela busca por ocupar os primeiros lugares, por ser o maior. Por isso não compreendem esse gesto de Jesus. Então diz assim Pedro: jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Isto é, se não entrar dentro dessa dinâmica do serviço, não é possível ter parte com Jesus. Isso nos faz também refletir hoje. Para fazer parte do reino inaugurado por Jesus, é preciso nos abrir a essa dimensão do serviço. E Pedro continua ainda sem compreender, porque responde a Jesus diante disso: Senhor, então não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus o ajuda a compreender que não está falando de tomar banho simplesmente, mas o gesto diz mais do que simplesmente o lavar-se fisicamente. Por isso Jesus diz assim: quem já tomou banho está limpo, está puro, não precisa tomar banho de novo. Ao mesmo tempo que Jesus diz: vós estáis puros, mas nem todos, porque Jesus sabia da intenção de Judas de entregá-lo. Portanto, é preciso que entremos nessa dinâmica, reconhecendo a humildade de Jesus, para que sejamos também uma igreja despojada, humilde e servidora. E depois o Evangelho vai dizer assim: depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Que a nossa Igreja, olhando o exemplo de Jesus, seja cada vez mais servidora. Pedindo a graça de cada vez mais aprender com Jesus, segundo o exemplo que Ele nos deu, olhemos para o Evangelho, deixemos que Ele ressoe em nosso coração e peçamos ao Pai a força do Espírito para que saibamos colocar em prática o ensinamento do Evangelho. Divino Pai eterno, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Teu Divino Espírito para que saibamos colocar em prática os ensinamentos de Teu Filho Jesus, que não são ensinamentos somente com palavras, mas sobretudo com gestos concretos. Ajuda-nos, Pai, a nos tornar uma igreja servidora, servidora sobretudo dos mais necessitados. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.